A Rádio Estação Floripa apresenta Hora do Empreendedor, XP Investimentos, com Vitor Galvani. Boa noite, pessoal. Boa noite, nossos queridos ouvintes. Então, estamos começando mais um Hora do Empreendedor, né, aqui na Rádio Estação Floripa. E hoje eu tenho o enorme prazer de contar com a presença aqui da nossa ilustre Tatiana Souza. Né? Boa noite. Tati, se apresenta, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Tatiana, sou contadora. Venho contribuir hoje com o tema incrível aqui, falar de dinheiro. Sempre bom, né? Isso aí. E o nosso querido José Roberto. Então, Boa noite. Boa noite, obrigado, Vitor, pelo convite. Tati, tudo bem? Meu nome é José Roberto. Eu sou consultor e tenho um BPO financeiro. Também gosto bastante de falar de dinheiro. Boa. Bom, pessoal, hoje a gente tem um tema bem especial, que é a trinca financeira, né? Então, a gente uniu justamente a ideia das três pessoas aqui para falar de BPO financeiro, o que é o BPO, para você que não conhece, um pouquinho dos investimentos, que é a minha área, e também a parte de contabilidade, né, Tati? Então, hoje vai ser um programa bem interessante para você que empreende, você que não tem tanto conhecimento ainda nas questões financeiras. Com certeza você vai tirar aqui alguma lição e vai conseguir levar para o seu dia a dia, né? Eu vou começar, então, pedindo para o nosso querido Zé, né, falar um pouquinho, então, do que ele faz, qual que é o nome da sua empresa e se apresentar mais a fundo para a gente. Fala também quem que é o Zé, né? Da onde o Zé surgiu. É isso aí. Bom, tenho 46 anos, sou casado, tenho 3 filhos, sou natural de São Paulo, moro aqui em Florianópolis já desde 2017, finalzinho de 2017. Tá? Trabalho com consultoria comercial e estratégica e também BPO financeiro, que é o tema que eu trouxe hoje aqui para a nossa conversa. Tá? E o BPO ele ajuda muito na vida do empreendedor. A gente vai falar um pouquinho aqui durante o programa, mas o nosso trabalho é justamente terceirizar as atividades do financeiro da empresa para organizar o financeiro das empresas e ajudar o empresário no dia a dia. Então, pessoal, vamos colocar bastante atenção, com bastante foco aí na apresentação do Zé, porque é um tema bem importante, para muitos até desconhecido, né? Porque Sim. É uma ferramenta bem atual, a gente pode dizer, e que na maioria das vezes ela se adequa a todos, né, a grande maioria de perfil de empreendedor, porque com certeza vai ajudar aí você no dia a dia. Tati, fala mais um pouquinho então sobre você, a sua empresa e o que você faz. Bom, boa noite. Nessa segunda-feira, né, a gente falar aí da energia do dinheiro, porque é o que roda, né, no financeiro, depois que ele chega, como contabilizar, e depois que contabiliza, como investir. Então, essa trinca aqui tem tudo para dar certo, papel e caneta na mão. Eu sou Tatiana, sou contadora, sou formada há 18 anos e tenho um escritório de contabilidade há 8 anos. Eu também trabalho com mentoria de planejamento estratégico e negócios. E lá no TS Assessoria e Consultoria, a gente sempre procura indicar, né, essa questão do BPO. Eu costumo dizer que a gente entende um cliente quando a gente recebe a documentação financeira, né? Ainda que hoje a gente recebe muita coisa online, mas quando a gente trabalhava aí, quando eu prestava serviço em escritório, né, que a gente recebia aqueles papéis tudo misturado, boleto com nota, anotação num papelzinho de pão, ali a gente já sabia como que era a estrutura da empresa e o perigo de ela não estar bem estruturada no financeiro, que é Exato. O coração da empresa, né? Então, se a gente não está cuidando aí do coração, né, da saúde financeira, quem dirá de toda a demais gestão, né? Então, a gente procura aí fazer um alinhamento de financeiro e contábil e direcionar nas mentorias quando necessário. Legal. Até pegando um gancho aqui com a Tati, também já aproveitando para me apresentar, né? Eu me chamo, então, Vitor Galvani, eu sou assessor de investimentos na XP Investimentos, na corretora XP. E o gancho que eu gostei aqui é quanto à questão do o nosso financeiro é o coração da empresa. E se a gente não tiver um financeiro bem definido, a gente, né, vai ter um caminho meio tenebroso. E, além disso, para a gente chegar no assunto de investimentos, a gente tem que ter essa organização prévia para, assim, conseguir sobrar mais recursos e, então, começar a trabalhar, né, investindo, seja no próprio negócio, seja no mercado financeiro. E aí eu consigo ajudar vocês tanto na questão da pessoa física, dos seus negócios pessoais, quanto na empresa de vocês.
atuando na frente de PF e PJ. Mas, seguindo aqui, então, o José Roberto, eu vou pedir para você fazer uma breve explicação do que é o BPO financeiro, bem tecnicamente, para a gente entender melhor e aí tirar algumas curiosidades. Vou até pegar um gancho do que a Tati falou, porque eu comecei, né, com a consultoria comercial estratégica com a minha empresa, a JR19 Consultoria, e muito do que a Tati falou que eu via no dia a dia. A gente chegava para conversar, né, fazer o trabalho de consultoria nas empresas, fazer aquela entrevista inicial para traçar um diagnóstico, e muito comumente aparecia como uma das principais causas ali a dificuldade do empresário e do empreendedor justamente organizar a parte financeira. Então ele muitas vezes tinha um bom resultado de vendas, tinha um bom resultado no negócio, mas a parte financeira ele não tinha controle, não conseguia organizar contas a pagar, contas a receber. A relação dele com a contabilidade era um horror, porque faltava informação, era um retrabalho para todo mundo, e isso acabava atrapalhando também para a gente desenvolver o trabalho de consultoria. E aí eu fui buscar uma solução para ajudar os meus clientes e ajudar também o meu trabalho de consultoria. Foi onde eu comecei a conhecer e aí fui mais a fundo no trabalho do BPO financeiro. O BPO financeiro, apesar do nome, ele nada mais é do que você terceirizar essas atividades do financeiro da empresa. E foi então que eu entendi e trouxe essa solução também para os meus clientes, e acabou virando mais uma frente de negócio para mim. Então hoje eu acabei até invertendo um pouco a posição, né? Eu fechei uma franquia, né? Eu trouxe uma franquia da Grupa, soluções de back-office, onde eu faço o BPO financeiro. Então a gente entra fazendo o BPO da empresa, organiza todo o financeiro, toda a parte de contas a pagar, contas a receber, todas as informações que vão para a contabilidade. E aí a gente começa a entender melhor o panorama da empresa e poder ajudar o empresário, o empreendedor, no trabalho ali de melhorar a parte comercial, ou a parte estratégica da empresa. Então, e aí respondendo a tua pergunta, o BPO faz exatamente isso. A gente assume todas as atividades do financeiro da empresa. Então, passo a monitorar, a receber tudo contas a pagar da empresa, fazer toda a conciliação financeira, fazer também a emissão de nota fiscal de serviço, por exemplo, controlar o contas a receber, organizar todas essas informações e entregar esse trabalho pronto lá na contabilidade, que vai fazer toda a parte, né, contábil da empresa. Muito obrigada. Isso e devolve para a empresa, né, tira essa atividade da mão dela, que consome muito tempo do empresário, e devolve uma informação organizada através de relatórios, e ele começa a ter uma visão estratégica do financeiro dele. Existe algum perfil específico de empresas, de negócio, que seja mais adequado a ter o BPO mais indicado? Ou... Não, na verdade, toda empresa, né, todo CNPJ, ele está ali, ele foi criado com o objetivo de faturar, né, de ganhar dinheiro, né, e ele, de alguma maneira, ele também tem despesas a pagar, ele gera contas a pagar e contas a receber. Então, dentro desse cenário, a gente consegue atender qualquer perfil de empresa. É claro que quando a empresa ela atinge um determinado tamanho, então a gente falando aí de grandes empresas, já justifica ela ter uma área interna, né, uma área financeira interna mais robusta, com várias pessoas que vai fazer esse trabalho. Agora, pequenas e médias empresas, empreendedores, né, esse sim, o trabalho do BPO ajuda muito, porque a gente está reduzindo mão de obra, está reduzindo custo, despesa com mão de obra, né, tá organizando o departamento financeiro e devolvendo agilidade para o empresário, né? E tempo, principalmente. Isso é bem importante, porque a maioria dos nossos ouvintes são empreendedores, É né? verdade. Então, nosso programa foi criado justamente para atender esse público, né? A ideia é resolver essa dor, né? Isso aí. E muitas vezes é uma dor que ele está acostumado a sentir e ele não percebe mais, né? Então, ou ele está preocupado em contratar alguém que vai fazer o contas a pagar dele, e aí ele não consegue pagar muito, então a mão de obra que ele contrata não vai entregar a informação da maneira como ele precisa, como ele gostaria, né? ou muitas vezes ele passa ele próprio a fazer o financeiro da empresa, e aí ele acha que está economizando, mas na verdade ele está gastando mais, porque ele está deixando de ganhar, né? Um tempo muito valioso que ele dedica para uma atividade que não é a atividade fim do negócio dele, né? Então ele sente essa dor há tanto tempo que ele nem percebe. Quando a gente entrega a solução para ele, ele fala, pô, por que não fiz isso antes? É verdade. Mas
Vou te chamar de Zé. Fica à né? vontade. Somos amigos, tem uma intimidade aqui. Mas antes de passar até a bola para a Tati, eu quero que você entre mais na questão técnica mesmo, Tá. né? Porque o pessoal, como assim que você vai entrar na minha empresa e vai fazer o meu financeiro? Você vai acessar minha contas bancárias de todos os bancos, você vai fazer pagamentos, você vai fazer transferências em meu nome. Como que funciona isso? Porque aqui eu já vejo que tem talvez uma barreira ali, porque às vezes a pessoa não entende exatamente como que funciona, né? E até onde é essa divisão de trabalho, né? O trabalho do BPO, ele entra no dia a dia da empresa, a gente vira um parceiro ali, né, no dia a dia, e sim, eu vou acessar a conta corrente do cliente, mas talvez não seja muito comum para a maioria das pessoas, mas quem já começou a empreender há um certo tempo, foi lá, abriu uma conta PJ, ele até seria papel já do gerente do banco explicar isso para eles, mas existe uma divisão ali dentro da tua conta bancária onde você pode criar um acesso secundário para a conta. Você tem ali o acesso do titular da conta e você tem uma senha, um login de usuário que você cria. Esse login de usuário, ele te dá acesso ao extrato bancário, você vai lá, puxa as informações que estão no DDA, você faz programação de pagamentos, mas você não faz movimentação na conta. Então eu pego ali a conta da Tati, eu entro, eu vou puxar o extrato dela, as informações do DDA, eu programo os pagamentos e ela que entra como titular da conta e autoriza e aprova esses pagamentos ou recusa. Eu não faço movimentação bancária, eu não vou fazer investimento ou baixar investimento que ela tenha, nada disso. Eu apenas consulto essas informações. Né? A contabilidade faz isso da mesma maneira, ela não opera na conta do cliente, mas ela entra, ela puxa o extrato para fazer toda a parte contábil. Sim. É o mesmo tipo de acesso. Né? Então, existe uma relação de confiança, mas a segurança também ela já é feita lá do banco. O banco já não nos dá e nós nem queremos esse acesso para a movimentação bancária. É algo onde a gente pode criar um determinado perfil de acesso. Isso, exatamente. Que essa pessoa só faça consultas, a pessoa não faz movimentos. É um perfil específico para esse tipo de trabalho. Bacana. E como se você tiver um funcionário que você vai dar acesso para ele vai lá só programar, mas o titular da conta é que faz as aprovações. E hoje qualquer banco é possível eu fazer esse sistema com vocês? Sim, todos os bancos têm. Alguns são mais burocráticos, outros um pouco menos. Tem bancos bons de se trabalhar, outros que são mais chatos na parte de tecnologia, mas todos têm essa digitais, né? Sim, os digitais são os mais fáceis, né? Porque eles já nasceram prontos. Já nasceram prontos. Então é bem tranquilo trabalhar com qualquer um deles. Você chegou a comentar ali quanto à questão, né, de ter um funcionário ou não. Por que eu deveria ter um BPO financeiro ao invés de contratar uma pessoa que faça o meu financeiro? Isso é uma pergunta que me fazem bastante. Falo, mas eu vou contratar alguém porque vale mais a pena e por isso, né, o valor eu acho que vai ficar igual. Na verdade não vai ficar igual, né? Porque quando a gente pensa em contratar uma pessoa, você tem que colocar na ponta do lápis o quê? Salário, benefícios, encargos, gestão de pessoas. Então você tem que treinar essa pessoa. Primeiro de tudo, buscar uma pessoa qualificada, né, dentro daquilo que você e que você possa confiar, né? Que você possa confiar. Depois vem a parte financeira, que é salário, benefícios, encargos. Depois vem a parte de gestão de pessoas e a velocidade com que ela vai aprender e vai te entregar aquilo que você precisa de informação. No BPO isso tudo já está pronto. Né? Se a gente for comparar financeiramente, né, o valor de um funcionário hoje para uma empresa do Simples Nacional, por exemplo, ele não vai sair por menos de R$3.500, colocando na ponta do lápis salário, benefícios, encargos, tudo isso. Né? Fora falta, férias, esse tipo de coisa. Risco trabalhista, futuramente. Por metade disso você contrata um BPO financeiro. Às vezes até menos, vai depender da volumetria de contas a pagar, de documentos para fazer a gestão. Então sai muito mais a pena financeiramente, é muito mais barato. Sim. E como que é feita essa volumetria? De acordo com o número de contas de banco que eu tenho, número de contas que eu tenho a pagar? Isso também é interessante, porque quando eu vou entender o perfil da empresa para fazer uma proposta de trabalho, ali, de serviço, de BPO financeiro, é indiferente o quanto essa empresa fatura. Se ela fatura R$100 mil por mês ou 1 milhão por mês, para mim é indiferente. O que conta é a volumetria de dados que eu vou manusear no dia a dia. Então, a quantidade de notas fiscais que ela precisa emitir, a quantidade de contas a pagar que ela tem para fazer toda a conciliação, toda a classificação
mensalmente, quantas contas bancárias ela tem para a gente fazer a gestão, se ela é do Simples Nacional, se ela é de lucro presumido, por exemplo. Então, são algumas características que determinam o valor do serviço, independente do faturamento. Por isso que a gente atende empresa pequena, média, até grande. Tem muitas empresas de grande porte que falam, eu prefiro ter um departamento terceirizado, porque já sai jogando, né? A grande vantagem é essa. A equipe já está pronta, já está treinada. Isso é muito bom. Eu implanto o trabalho, né? Implanto o sistema dentro da tua empresa e já saio trabalhando no dia seguinte. Ainda falando de custo, existe alguma taxa de adesão, de contratação, ou até mesmo caso eu queira encerrar, né, por alguma questão, não vou seguir com a minha empresa e quero encerrar a contratação do BPO. Nesse caso eu posso falar da minha empresa. Então existe uma taxa de implantação, que é uma taxa que geralmente é muito menor que os honorários mensais. Então é a taxa de implantação onde a gente faz a primeira etapa do trabalho, que é a mais importante, porque é onde eu vou levantar todas as informações da empresa. Então vou trazer todas essas informações para dentro do sistema e aí depois a gente começa o trabalho recorrente, o trabalho mensal, onde entram os honorários. Tá? O nosso modelo de contrato, ele é um modelo extremamente flexível, então eu sempre deixo isso muito claro com nossos parceiros, né, com os nossos clientes. Eu não tenho prazo mínimo de contrato, eu não te amarro num contrato, numa multa de rescisão, porque eu tenho certeza da qualidade da nossa entrega. E é aquilo que eu falei no início. Quando a empresa contrata o nosso trabalho, fala, pô, por que eu não fiz isso antes? Né? Porque a entrega é tão rápida, facilita tanto o dia a dia e devolve tempo para o empresário poder pensar na parte estratégica do negócio dele, que ele fica. A gente tem clientes, a Grupo existe no mercado há 21 anos. A gente tem clientes desde o primeiro ano de nascimento da empresa que estão até hoje com os nossos serviços. Né? Muito bom, muito bom. Bom, agora eu queria trazer aqui uma questão, já passando até para a Tati. Como que o BPO financeiro, junto à contabilidade, pode, né, trabalhar em prol do melhor benefício do cliente, do financeiro do cliente? Até porque muitos podem entender que existe aqui uma grande rivalidade, né? Sim. Mas eu acredito que um é complementar ao outro, né? Então, na verdade, existe talvez uma confusão até de conceito, né? Do que significa a contabilidade em si e o trabalho do financeiro, independente se ele é BPO ou se ele é interno. O financeiro, ele trabalha com a movimentação do presente, né? Com a contas a pagar, receber, fluxo de caixa. Então, ele entrega o que está acontecendo no dia. Se você começou zerado, terminou zerado, tem que explicar o que aconteceu nessa movimentação diária, né? Então, diariamente, ele tem os seus desafios e as suas vendas, detecta o faturamento e ele vai fazendo essa movimentação. Quando que a contabilidade entra? Quando fecha isso. Então, no final do mês de fevereiro, né, ele fecha toda a movimentação e ele passa para a contabilidade. E no mês de março, então, eu vou estar mexendo na movimentação de fevereiro, do que já passou. Então, aqui a gente tem esse misto, né? Nessa trinca, né, a gente fala de presente, né, passado e futuro. Isso aí. Né? Porque no dia a dia é o BPO que atua, né? Isso aí. E aí eu vou tratar já do passado. Então, talvez eu tenha que cancelar uma nota, talvez eu tenha que mudar a forma de pagamento, talvez eu tenha que reencaminhar alguma coisa, né? Corrigir alguma nota. Em tempo, a gente consegue fazer isso, né? Porque já está tratando no mês seguinte do mês anterior. Então, a contabilidade tem que sempre correr, né, para estar em dia, para receber a documentação em dia. Então, essa é a importância de o financeiro ser organizado. Já aconteceu, por exemplo, de eu trabalhar em company, né, numa empresa em que a gente foi analisar o que estava acontecendo, porque quando eu cheguei, o balancete dela era todo invertido. Ou seja, a contabilidade já é invertido com um extrato bancário, né? Débito e crédito já tem significados diferentes. E aí, quando eu entrei, eu falei, nossa, mas será que eu estou enganada, né? O que está acontecendo? E aí, quando eu fui analisar a empresa internamente, ela tinha um financeiro onde era o antigo motoboy, a antiga recepcionista, né? A empresa patriarcal. Então, ela absorveu naqueles funcionários, colocou no financeiro, no seu próprio coração, e eles não entendiam. E aí, quando eu fui analisar as pessoas, eles não sabiam o que era débito e o que era crédito. E eu falei, nossa, e agora, né? Então, chama a diretoria, coloca a verdade, né? E falei, olha, o meu trabalho aqui tem começo, meio e fim, né? Então, eu podia ficar aqui enrolando e dizer que está tudo bem, mas não está. O seu financeiro
ele não funciona, né? É muito bonito a gente trazer os funcionários, mas perguntou para eles, né? Se eles têm interesse, exatamente, e qualificar, porque e aí a gente descobriu faturamentos de 1 ano, 2, que já não dava mais para faturar, que não tinham sido feitos, e era uma empresa de publicidade, então muito grande, né? Às vezes um faturamento que nem sentia. Mas fez uma grande diferença financeira, né? E aí a gente já não conseguia na contabilidade mais mexer, porque já fazia muito tempo. Então, essa união e essa integração, na verdade, ela é importante, né? Você precisa ter um financeiro. Se você não o tem, você tem que fazer. E é aquilo que o Zé falou, né? De dar mais trabalho, de você despender um tempo. E aí, fora do seu expertise, muias vezes. E aí, essa conversa com a contabilidade, quanto mais imediata ela for e quanto mais certeira, melhor para os resultados e para tomada de decisão, né? No caso de uma DRE, né? De olhar os seus valores, os seus números para tomar decisão se vai investir em alguma coisa, se não vai, se pode investir, como investir. Então, todas essas informações, elas se encontram em relatórios que se conversam com o BPO, com o financeiro. Né? Então, a gente jamais vai ser concorrente, né? A gente vai trabalhar integrado. E é legal porque, o que você falou, geralmente, e essa é a natureza do nosso trabalho, eu respondo, né, justamente as perguntas que a contabilidade faz. O que aconteceu aqui? Falo, não, peraí que a gente responde, porque eu faço o dia a dia, né? Nós organizamos o dia a dia da empresa e eu entrego para a contabilidade já tudo pronto, tudo respondido. Então, ela tem tudo rastreado. Isso que eu ia perguntar. Existe uma comunicação, então, do BPO com a contabilidade de uma maneira direta? O trabalho do BPO ele fica muito próximo das duas pontas, né? Do cliente, estão fazendo toda a organização, né? E eu faço essa organização para devolver para ele toda a parte de relatórios, então fluxo de caixa, previsão de contas a pagar, previsão de contas a receber, DRE, então final do mês a gente roda o DRE, entrega para o cliente, faz a leitura junto, então faço toda essa entrega para o cliente. E para a contabilidade eu entrego todo o mês fechado ali do cliente, toda a movimentação financeira dele, pronta, classificada, entrego dentro do plano de contas já da contabilidade para ela fazer o trabalho. Então, para a contabilidade, a gente poupa muito tempo também e muito retrabalho. É o cliente dos sonhos, então. Tá? É verdade. Vira o cliente dos sonhos. Vira o cliente dos sonhos, porque as tomadas de decisões é a parte gerencial, né? Porque muitas vezes o que é contábil não é gerencial, né? Às vezes o número da contabilidade também, ele traz uma realidade. Por exemplo, o faturamento, né? Eu faturei 100 mil nesse mês. Só que eu parcelei em 2 de 50, né? Então, quem vai trazer a realidade, o caixa, é o BPO. A contabilidade vai dizer que você faturou 100 mil e você vai estar achando que tem 100 mil na conta e muitas vezes isso não é verdade. Exatamente. Então, esse trabalho integrado e até em sistemas mesmo, né? A gente já trabalha hoje com um sistema integrado entre contabilidade e BPO. Então, às vezes, o que acontece na realidade, por mais que eu vou mexer no passado, eu já tenho essa informação de forma instantânea, né? Acontece de forma muito orgânica e aí para as tomadas de decisões mesmo até o contador fica muito mais útil, né, quando ele tem uma informação mais rápida, se a empresa tem realmente definido um departamento, né, com as pessoas ou se terceiriza o trabalho. Então, para a gente é muito melhor. O que a gente não consegue fazer na contabilidade, muitas vezes, quando surgiu, né, a ideia do BPO, o próprio contador falou, cara, vou assumir, né? Se eu vou trabalhar com esse valor, né, com esses números, então eu mesmo faço o BPO. Aí o que acontece? Quando a gente leva para o cliente, ele fala assim, mas isso já não está nos honorários? Você já não faz pra mim? Eu achei que você estava fazendo. Achei que você já fazia, né? Fazendo. Então, assim, exatamente por essa confusão de conceitos mesmo, né? E de prestação de serviço, que tipo de serviço faz. E aí fica essa dúvida, né? Então, a gente prefere até terceirizar, que daí a gente consegue fazer essa conversação e uma negociação melhor. E isso é muito importante ficar claro também, porque BPO é completamente diferente do que contabilidade. O BPO ele nunca vai ser uma contabilidade. E a contabilidade, ela pode até fazer o BPO, mas é um outro negócio, é um bicho completamente diferente. Um outro braço. Exatamente, eles são complementares. O BPO, ele é operacional. A gente faz a operação do dia a dia, então eu sou a mão que vai operar o sistema ali para o cliente, o sistema de ERP dele, de contas a pagar e contas a receber. Até entrando mais nesse detalhe do dia a dia mesmo, como que é feita a conversa com o cliente? É via WhatsApp, é via e-mail? Isso é rápido? O retorno online, de vocês? Na verdade, quando o cliente contrata o BPO, ele
literalmente ele terceiriza e ele não faz mais essa atividade. Nem se muita gente fala, mas tá bom, mas eu vou ter que ficar te mandando a nota fiscal, como muitas vezes eu tenho que mandar para contabilidade. Não, você não vai mandar nem para contabilidade nem para mim, porque eu busco todas essas informações automaticamente. A gente coloca as informações dentro de um sistema, e o sistema ele tem o robozinho que ele automaticamente vai lá, puxa todas as notas fiscais que são emitidas contra o CNPJ da empresa, traz as notas para dentro do sistema. O cliente, quando precisa, ele mesmo aprova essas notas dentro do próprio sistema. Se ele precisa me passar alguma informação de um recibo, por exemplo, veio o técnico do ar-condicionado, veio aqui fazer uma manutenção e passou um recibo para ele. Ele digitaliza isso, me tira uma foto e manda no e-mail, eu recebo isso e classifico. Então, é tudo online. E a mesma coisa a entrega para a contabilidade, online, não, zero papel. Isso mudou com a ajuda ali da pandemia, né, onde os processos ainda eram todos com papel, tal, e todo mundo foi forçado, né, pelo distanciamento a criar alternativas, então tudo foi digitalizado e ganhou-se muito tempo com isso. Nossa. Então, hoje é 100% Tudo digital. na vida tem um lado bom, né? Exatamente. Bom, acredito que vocês ouvintes já perceberam que o BPO é uma ferramenta incrível, né? E acredito que possa até ter uma dúvida que me surgiu aqui e talvez até uma ideia, né? Muitos devem ter pensado se BPO é somente para a empresa, dá para fazer na minha pessoa física, né? Fazer o meu pessoal. Acredito que isso hoje, né, não existe ainda, mas é tanta facilidade, é tanto benefício. Né? Hoje o BPO eu atendo hoje só pessoa jurídica, só empresa, só CNPJ. Quando é pessoa física, aí a gente entra para um trabalho de consultoria. Planejamento financeiro, organização financeira. Então, a gente ensina a pessoa a fazer essa gestão. Eu pergunto justamente porque acredito que tem muita gente que tem essa dor, tanto na empresa quanto em casa. A minha origem ele vem da consultoria. Consultoria financeira, consultoria comercial, estratégica. Então, aí na consultoria, sim, muitas vezes o problema não está na pessoa jurídica, está na pessoa física. Né? Atrás de todo CNPJ tem um CPF precisando de atenção. Então, muitas vezes a gente fala, peraí, a empresa está indo bem, vamos conversar aqui nós dois, que o problema é outro. Aí entra para a parte da consultoria. E sabe que até no escritório também a gente tem esse pedido, né? Porque às vezes olhar para o número não é algo que é habitual. E dói, né? Você vê quanto que você gasta com alimentação, quanto você está gastando no mercado. Nossa. A pessoa às vezes não quer se deparar. E geralmente ela acha que gerir esse financeiro significa cortar a pizza, cortar não sei o quê, ou ter que pegar cada papelzinho, cada gastinho e ter que planilhar. Então, se torna algo que a gente já não gostava no colégio, né? Porque a matemática não era algo que era muito atraente, né? Na história, assim, da vida das pessoas, né? Pra gente que trabalha com números, eu, pelo menos, era apaixonada. Mas pra grande maioria não é. Então, esse contato com os números, ele vem também de crenças limitantes, né? E que vem já desde também dessa relação com o próprio dinheiro. Então, quando a gente precisa olhar, né, para uma dívida, né, para ver o que eu posso fazer, como que eu posso negociar, no que eu posso economizar, ou olhar para o que eu recebo e quanto que eu gasto, para muita gente, até para famílias, isso se causa uma dor, né? Pelo fato de, às vezes, ter que limitar algum tipo de despesa e talvez não consumir tal coisa, né? A gente precisa, desculpa te interromper, mas a gente precisa ter a humildade, colocar o pé no chão e falar, não, isso eu não domino, isso não é comigo, não adianta eu ficar vendo vídeo no YouTube, perdendo tempo tentando entender alguma coisa, se é que existem essas vias de nos ajudar. Então, a gente tem que demandar essa questão para quem entende. Né? E às vezes a pessoa acha que ela precisa de muito, né? Eu vou controlar meu dinheiro. Quando eu tiver muito dinheiro, como eu tenho pouquinho, eu não controlo. E aí, na verdade, esse controle ele começa no pouquinho. Se você não tem pouquinho, não vai ter muito, né? Por isso que eu acho tão... Você gasta mal quando tem pouco, Exato. quando tiver muito... Exatamente. Então, por isso que eu acho tão necessário esse Hora do Empreendedor XP Investimentos, né? Porque fala bem dessa parte onde a pessoa traz para a realidade, né? Traz para o dia a
dia e aí fica palpável, investir, não, mas acho que isso não é para mim, né? Então, e a pessoa às vezes sonha em ter o primeiro milhão, se ela começa aos 20 é muito diferente se ela começar aos 40, né? Então, ter alguém que direcione, que fale sobre isso e o programa vem para desmistificar mesmo, né? Para falar essa questão da trinca financeira, por exemplo, né? Esse tema que brilhou os olhos, assim, quando você falou, né? Porque traz realmente essa questão de planejamento, de organização. E é algo que a gente não aprende no colégio, infelizmente. Hoje já tem alguma parte aí da educação, né? Alguns colégios, talvez mais particulares do que públicos, cuidando mais dessa parte, ensinando a criança. Tem pais que já direcionam, né? Mesada, como gastar, ela vê ali, sentir como é que é o dinheiro, mas a grande maioria não tem esse acesso. Então, a gente ter essa hora aí de conversa, bate-papo, trazer para a vida real é muito necessário, né? Fundamental. É uma maneira até mesmo de ganharmos mais tempo, que eu acredito que hoje é o ativo mais escasso que todo mundo tenha, né? É o tempo, nunca tem tempo, nunca tem, né? E é uma forma que, ganhando esse tempo, delegando tais atos para cada um, a gente consegue dedicar mais tempo, né, para a família, mais tempo para o nosso negócio, em descobrir novas frentes, desenvolver novos produtos, né? Que é só assim, de fato, que a gente... lógico, toda economia é importante, mas existe aquela economia que não vai fazer sentido. Não adianta eu deixar de gastar R$10 por dia com um determinado negócio se eu posso delegar para alguém fazer algo para mim e ir em busca de ganhar R$100 por dia. Isso é totalmente diferente. O ganho de tempo ele é muito mais expressivo e muito mais relevante do que o próprio ganho financeiro, a economia financeira. Como eu falei agora há pouco, é mais barato do que você contratar um funcionário? Sim, é mais barato. Só que quando você começa a entender o quanto você ganha de tempo para fazer exatamente o que você falou, para dedicar para o seu negócio, né, para dedicar às atividades que trazem receita, né, que trazem lucro, você ganha mais dinheiro fazendo essas atividades e principalmente com a sua família, você tem mais tempo livre, você pode reinvestir no seu negócio, no seu bem-estar, né, aí sim fica muito mais fácil de você entender onde estão os ganhos de você terceirizar. Né? Se você quiser, você pode fazer a sua contabilidade também, mas o quanto isso vai te custar de tempo, além da questão financeira, o quanto isso vai consumir do teu tempo, que você simplesmente deixa de olhar para o teu negócio, para a tua família, daqui a pouco você está, né, vivendo para o trabalho e sendo consumido por ele e não tem ganho nenhum. E você consegue ter uma noção do que é realmente despesa e do que é investimento mesmo, né? Quando você está investindo em prestação de serviços e buscando serviços que fazem sentido para o seu negócio, ele te dá muito mais retorno do que você fazer, né? E acabar... Claro que você precisa entender. Eu sempre digo assim, né? Eu fui numa palestra em que a Anitta falou, né? Sobre o seu começo e tal. E como diz o Joel J, a Anitta, você não precisa gostar, né? É resultado. Você olha os resultados, então você entende o que é sucesso. E aí ela falou que no começo ela realmente não tinha como pagar o cara da mesa, né? Como fazer os bastidores. Então ela mesma fazia. E aí ela teve que estudar, então ela sabe cada botão, ela sabe cada coisa que acontece. E aí quando ela sobe no palco, que ela pega o microfone e ela vê alguma coisa errada, ela diz o nome do botão que o cara tem que mexer. E aí a pessoa fica, nossa, mas ela realmente entende disso, né? Porque um dia ela já colocou a mão ali porque precisou dentro do seu próprio negócio. Então eu sempre digo para os meus clientes, vocês não precisam fazer o que eu faço, mas precisam entender como que eu chego naqueles números, naqueles resultados. Até para me cobrar se eu errar em algum aspecto, sei lá, cancelou uma nota e no fim eu mando o imposto com aquela nota incluída. Né? Então, na cabeça dele, uma média que ele tinha de imposto a pagar ali, recebeu um pouco maior. Quando ele foi entender o porquê, tinha uma nota que de repente eu cancelou e eu despercebido, né? Passou. Então, quando a gente tem um cliente que entende ou que quer pelo menos, né, estar a par de tudo que está acontecendo, ele é muito mais produtivo e muito mais criativo, né? Então, ele deixa de ser só empresário e ele passa a ser empreendedor. Porque o empreendedor é aquele que começa a criar, né, e trazer novas ações, inovação. E aí, para isso, precisa de tempo, né? E aí, nada melhor do que... Quando a gente fala em empreendedorismo, tem a frase famosa no meio que é aquela, sozinho a gente vai longe, mas junto, aliás, sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. É isso aí. Então, e acho que o grande segredo, a grande virada de chave para o empreendedor é quando ele percebe que sim, ele precisa conhecer
tudo que ele tem ali para fazer, mas ele não precisa fazer sozinho. Exato. Quando ele passa a entender que não é gasto, é investimento e que aquilo vai dar oportunidade para ele ir mais longe, aí começa a fazer sentido. Fala, pô, então eu posso investir, eu posso colocar isso dentro das minhas despesas, porque isso vai me ajudar a chegar lá onde eu quero. E precisa ter 2 pontos, né, Zé? Uma atenção a colocar metas, né? Porque, claro, que no começo a gente realmente não consegue, né? Tem gente que começa numa realidade aí, até por necessidade de empreender, não consegue pagar realmente, mas tem que ter uma meta. Eu vou fazer, mas vou fazer até o esse exemplo momento. que você deu, né? Né? Começou fazendo tudo e depois foi, vai, exatamente. delegando, mas ela sabe o que ela está delegando, ela sabe o que Exato. esperar de cada um. Né? Exato. Então, colocar metas, né, de como que vai, até quando que vai estar fazendo e realizar, e começar a entender e buscar esse conhecimento, porque empreendedorismo não tem faculdade, né? Exato. E a gente aprende realizando. Então, esse é um conhecimento que ele vem no caminhar, na jornada, né? Então, a gente precisa se tornar ensinável. E, para isso, precisa daquela humildade que o Vitor falou, né? De a gente perceber que, por mais que eu tenha... Por exemplo, fui CEO numa empresa durante não sei quantos anos, 30, 40 anos. E aí, quando abre o seu negócio, completamente diferente, né? A gente foi no evento de network, né? E tinha presença lá de um ex-diretor da Disney e ele falou sobre isso, né? Ele teve dificuldade, depois de 26 anos de Disney, a abrir o seu próprio negócio. Falei, como assim? Né? Então, ele falou isso no podcast, inclusive. E aí, ele falou, né, das nuances do empreender, e ele foi empreender com a esposa. Eu falei, caramba, não é a mesma coisa, né? Então, quando você se torna, por exemplo, um empreendedor que se torna fica preso, né? Só, a empresa só anda e só acontece se eu estiver lá. Você se comporta como um funcionário, Exato, não como você vira dono. funcionário do seu negócio. Exatamente. E aí é uma linha muito tênue, né? Então, esses cuidados de que você, ok, estou fazendo agora, mas em algum momento eu tenho que investir para cada um fazer o que deve fazer e não sai caro, não. né? O exemplo é uma pura verdade do que a gente estava comentando. O cara que já foi CEO da Disney, né? Então, ele poderia pensar de tudo, ele tem o poder, ele faz da maneira que ele quiser, ele lança o produto que ele quiser, que daria certo. Mas ele teve a ideia, a humildade, como eu falei aqui, né? Colocar o pé no chão e falar o que eu preciso fazer. Então, até mesmo hoje, se você, né, obviamente, não é um CEO da Disney, né? Você está começando, você que está literalmente ralando todo o santo dia, por mais que você não tenha condição de contratar uma ferramenta, algo nesse sentido, mas levar dentro do seu pensamento, do seu planejamento, a ideia de que uma hora eu tenho que partir para isso, eu tenho que abrir essa porta, abrir a mente, né? Levar o seu negócio adiante, você vai precisar de ajuda, né? Isso aí. E esse bate-papo, eu vejo que ele serve para desmistificar também, né? Porque, às vezes, tem as duas frentes. Tem aquele que a pessoa quer empreender e tal, e se sente insegura, e aquela que não quer empreender, quer ficar no CLT, porque parece que empreender é muito difícil, né? Então, quando a gente traz para a realidade... É algo que dificuldade todo mundo vai ter, né? E eu acho que é exatamente, né? Eu penso que exatamente na dificuldade é que a gente descobre ali qual o poder que a gente tem e qual a força que a gente tem para aquela transformação, né? Quando você sabe o porquê que você acorda e o porquê que você está fazendo aquilo... a necessidade. A necessidade te faz... Põe um varalzinho, pendura os boletos. E entenda o porquê você está levantando e porquê você está fazendo aquilo e resolver a dor de alguém, né? Eu lembro que lá na Trinca, né, no evento A Trinca que a gente foi, tinha uma imagem assim do dinheiro e a frase que o dinheiro estava no problema, né? Aí, a princípio, eu olhei assim, eu não entendi muito bem, né? Eu falei, como assim que o dinheiro está no problema, né? Bem estranho. E aí eu falei, não, será que ele não está querendo dizer que dinheiro é problema? Né? Eu falei, não, mas ele não ia trazer essa crença tão limitante assim, não, né? E aí, na aula ali, né, na explicação, ele foi falando que o dinheiro, ele é reflexo de quando você resolve o problema de alguém, né? Ele só descobre um problema, vai lá e resolve. E eu falei, caramba, isso é empreender, né? Descobre um problema, vai lá e resolve. E isso é empreender em todos os aspectos. Quando você tem CNPJ, quando você trabalha informal e um CLT. Porque se você tem um problema dentro da empresa que você está vestindo a camisa e você não resolve, tá ali para quê? Isso é né? pra vida, Repensa. Né? É pra vida. Exato. E aí, trazer essa questão. E eu vejo o BPO, né? A contabilidade, o investimento...
é solução de problema. Né? Eu li um livro também que todo grande problema traz junto com ele uma grande oportunidade. Exato. Então, a tua mudança de mindset, o sucesso está justamente ali. E você entender que os problemas, eles vão aparecer. Você vê o exemplo da pandemia, né? A maneira como você se comportar diante deles é que vai dizer se você vai ter sucesso ou se você vai fracassar. Exato. Então, todo problema, ele é um problema que precisa ser resolvido, mas junto com ele tem uma grande oportunidade. Exato. Se você souber aproveitar e tiver esse mindset de olhar para o problema como uma oportunidade, acreditar que aquilo é uma fase, você pode errar ali, mas aquilo não necessariamente significa o teu fracasso, né? Você vai passar por ele, vai aprender, vai tirar dali uma oportunidade e vai seguir em frente. E é essa lição, né? Eu li um livro também do Robert Chiniachik, que o título é Problemas, Oba. Eu falei, como assim, gente? Ele gosta de problema, eu vou ter que me esmiuçar esse livro aqui. E ele fala exatamente sobre a liderança, porque é muito difícil para um líder ou um CEO de uma grande empresa admitir, né, que tem um problema e que ele precisa resolver. E aí ele chama quem está abaixo, né? Você tem esse problema aqui, e agora? Daí ele falou, nossa, temos um problema. Daí ele chama o que está abaixo dele. Temos um problema, vamos resolver. Então, vai passando para frente, né? E quando tu vê lá, quem está no chão da fábrica tinha uma palavra, uma solução e resolveu aquele problema. Então, ele se pergunta, né? Mas o que eu estou fazendo enquanto liderança, então? Se sempre que eu tiver um problema, eu tiver que passar para alguém que está embaixo e quem está embaixo passa para o outro e que passa para o outro. Né? E aí, até num evento também em que o Eduardo Queires fez uma colocação sobre isso, né? Ele falou, a diretoria falava com quem estava logo abaixo, qual que eram as metas, o que eles queriam e tal. Mas quando eles iam falar com o vendedor, não chegava igual, era um telefone sem fio. Nunca chega. E aí eles resolveram fazer um podcast, diretoria, todo mundo, gerentes e com o vendedor, um café da manhã, tá fechado, eles estão lá dentro da loja tomando um cafezinho, conversando com a diretoria e alinhando as metas. Né? Então, você precisa ter essa consciência, né? De que precisa ter o problema, ele traz, na verdade, o oba, né, do problema, que bom que eu tenho algo para resolver. Porque aqui eu posso trazer um insight, às vezes um CNPJ novo, uma empresa nova, né? Que nem você falou. O BPO é pro pessoa física? Não, jurídica, mas já estamos aqui, né? Pensando em que empresa podemos criar. De levantar, já tem tema para mais uma conversa, que é justamente falar de problema, falar de atitude. E isso que você falou, esse exemplo que você deu aí da reunião ali com o Queires é muito clássico, né? De a diretoria ter uma definição, passa para o time de gestores, a hora que chega na operação, esquece, já é outra história, né? E quando você fala e não de adianta dinheiro, você né? gravar o presidente falar, gravar ele falando de levar para a operação, a compreensão não é a mesma. E outra, se as atitudes dele não estão de acordo com aquilo que ele quer que o time lá na loja faça, né? Então, e, Vitor, quando a gente pergunta quer dizer, a gente aí pergunta, é não, tema, quando a gente fala de dinheiro. Mas... E quando a gente fala de dinheiro, se a gente for conversar hoje, né, com os empreendedores, com o empresário, com as pessoas, sempre vai dizer que o dinheiro é o problema, é a questão, né? Eu lembro que eu fui numa palestra e o dono da La Bella Máfia, né, tava falando que na pandemia ele desesperou, né? E quando veio a pandemia, que ele teve que fechar as lojas, teve que fechar tudo, ele ligou pro Felipe Tito e falou, cara, fali. Né? Aí eu falei, como assim faliu? Quanto é que você tem na conta? Ele falou, 3 milhões. Ele, que fale com 3 milhões? Ele falou que eu tenho 7 de dívida. Né? 7 milhões de dívida. Eu falei, nossa, então assim, ter 3 milhões não é estar com tudo resolvido, né? Então conta de milhões, problemas de milhões também. Né? Também. Então, quando a pessoa não sabe administrar, né? Não sabe fazer, eu acho que é essa parte, né? Por isso que é tão importante a gente falar dessa parte de investimento, porque é no pouquinho, né? É quando começa. E tem um ponto importante que eu já tive exemplos vindo dos meus próprios clientes, eu posso dizer, né? Onde a gente fez a condução, indicou, olha, talvez essa ferramenta te ajude, talvez isso seja benéfico para o teu negócio, e a desculpa sempre é, não tô preparado, não tenho dinheiro, não estou pronto, mas calma aí. Tem que ver, então, exatamente qual que é o X da questão, se às vezes até uma crença, né? Alguma coisa nesse sentido, porque muitas das vezes não vai ser a mensalidade do BPO que vai fazer a diferença. Porém, a contratação do BPO
vai sim fazer diferença no dia a dia. Eu já ouvi cliente falando, não, deixa eu me organizar, que daí depois eu te contrato. Eu falei, cara, mas eu tô aqui vou te justamente para organizar. Para isso. Depois você organizar, não precisa mais, né? Você Sim, aprendeu, ou vamos esperar você se desorganizar de novo. Sim. Se você não criar processo, você vai arrumar hoje e amanhã está desarrumado. É que nem arrumar a gaveta, né? Você arruma hoje, se você não manter ela em ordem, amanhã ela vai desarrumar de novo. Vai acontecer a mesma coisa. Cara, o propósito do trabalho é justamente esse. Eu organizar para você, te ensinar a trabalhar de uma maneira organizada. Né? Mas vai muito da cultura, né? Eu gostei uma questão que você pontuou ali sobre ter a atitude. Né? Entre elas, a atitude de ir em busca de networking, né? Até trazendo para a nossa sardinha aqui, eu e o Zé, a gente participa de um grupo, eu e a Tati também participamos de outro grupo de networking. Nós participamos de outro. E aí os dois participam. Olha só, por isso que é a trinca, gente. Vocês entenderam aqui qual que é o negócio. Eu vou convidar a Tati, você conhece? Eu conheço. E aí é justamente isso, porque você participando, você indo para esses lugares, por mais que você já tenha a cabeça aberta, você já seja mais preparado a ouvir do que ficar falando, né? Você começa a ter insights diferentes. Você começa a sair do seu normal, do seu convívio, vai lá, escuta, né? Por mais aqui a gente trabalha muito o lado do financeiro. Mas daqui a pouco vai lá alguém falar sobre gastronomia. E aí você começa a ter insights diferentes, começa a pensar de uma maneira diferente. E isso não tem valor, né? O networking te traz muito mais do que negócios, te traz conhecimentos. O networking, ele traz também negócios, né? Também negócios. O que eu acho muito legal, eu sempre falo isso, aprender com os nossos erros é bom, é importante. Mas aprender com os erros dos outros dói menos. Né? Então, tudo bem, faz parte da vida você errar, aprender e seguir adiante. Agora, se eu já vi que você errou em alguma coisa e você está disposto a trocar essa experiência comigo, só se eu fosse muito tolo, eu tinha que falar, tá bom, deixa eu entender onde ela errou para evitar. Vamos errar em coisa nova, mas persistir sempre no mesmo erro aí não dá. Né? E o network traz essa disposição, né? Estão todas as pessoas ali querendo aprender e querendo ensinar também o pouco que sabe, às vezes, isso, né? eu aprendi muito, né? Complementando o que você falou, aprendi na prática, nesse grupo que a gente participa e nos outros que a gente participa junto também, que tem muita gente que acha que network é lá trocar cartão e caçar cliente. Essa é a última coisa que você faz. O network é troca. E primeiro você dar aquilo que você tem, né, à disposição, ou seja, você tem que estar a fim de contribuir com o outro, com o grupo, e isso lá no final vai gerar retorno para você. Se você for com a cabeça de falar, a gente vai uma reunião de network, vou lá pegar cliente, cara, nem vai. Nem vai porque você não vai pegar, né? Não vai arrumar cliente. Agora, se eu for para ver como que eu posso contribuir, aí a coisa começa. E é a intenção, né? A gente fazia aquilo com intencionalidade, assim. Quando a gente foi no evento, no hall, a gente eu pelo menos consegui perceber, assim, quem já está, tinha muitos conhecidos, então quem já está acostumado com network conseguiu absorver o máximo daquele evento. Mas tem quem não estava, né? Quem não está acostumado. Então já chega assim, meio fechado, pomposo, né? Às vezes um nariz meio empinado que não olha para o lado. Ou com cartão na mão e com carteiraço, né? E aí eu falei, nossa, perde a oportunidade desse network, né? A gente até participa de um núcleo no CDL em que o professor fala, né? Entra Pavão. Já vou até mandar um abraço pro professor Antônio, com certeza está nos assistindo. Sim. Mas a frase é isso aí, né? Entra Pavão e sai galo, né? Eu digo que a frase dele eu mudaria um pouquinho, né? Eu sei que ele é uma pessoa extremamente correta e não falaria ao público, né? Mas eu digo que assim, a pessoa que chega num local como esse, num evento como esse, pavão, ela sai galinha de lá, né? Então, não é assim que as coisas funcionam. Existe no nosso grupo lá a questão do giver's gain, isso é a mais pura verdade, né? Até porque quando você faz o bem, você planta, você ajuda uma pessoa, automaticamente isso vai refletir para você, porque aquela pessoa vai se sentir na obrigação de te ajudar. Obrigação moral, né? Na obrigação moral. Por mais que às vezes não seja nem ela que vai te ajudar, né? Mas às vezes... Ela vai direcionar, né? O espírito conspira, né?
O espírito não, o espaço conspira, né? Então... É tudo uma questão de energia também. Exato. O que eu percebi, Faz assim, o né? bem, atrai o bem. Quando a gente entra numa sala, né, em que a proposta é o network, eu penso que é igual quando a gente vai num lugar novo e coloca o pé direito, né? Você tá entrando ali e todo mundo se torna igual, né? Você, não importa quantos anos você tem de empresa, qual é a sua formação, tudo aquele seu conhecimento. Se você entra ali para fazer uma troca e realmente aberto, com toda certeza você vai ensinar e mais certeza ainda você vai aprender. E às vezes você já está num nível que você acha que não tem mais do que aprender e de repente alguém, um pequeno, que está sofrendo lá, ele te traz um insight até de um novo negócio, né? De uma nova necessidade que tu vê assim, nossa, mas isso eu posso ajudar. Vou criar aqui algo que eu vou chegar então nas pessoas que estão começando a empreender, o que eu posso contribuir para essas vidas, né? E aí muda não só a questão financeira ou de eu ter um produto para vender, mas a satisfação de tu conseguir transformar a vida ou o negócio de alguém por estar empreendendo também, né? Então, num ambiente desse, você se igualando, você ganha muito mais, né? Então, a gente precisa treinar isso, né? E estar aberto ao network. Eu vejo que o associativismo, ele já é uma porta que te ajuda muito nisso, porque ele faz essa troca, né? E ali, todas as dores são colocadas, né? Você vê um alto padrão, assim, empresas, né? Já bem conceituadas, passando por situações, empresas familiares, né? Trazendo situações que você pensa assim, nossa, mas vocês também passam por isso, né? Então, quando a gente pensa, né? Nessa questão, a gente vê que precisa ter esses ajustes, né? E trazendo para o tema, tudo isso começa muitas vezes no financeiro, mas ele não tem a ver com o dinheiro em si, né? Mas com os investimentos que a gente faz, né? Na vida, com os comportamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Porque se você não consegue olhar para algum lugar, para ver o que precisa corrigir, o que precisa melhorar, onde vai investir, você não olha para nenhum outro também, né? Exato. Então, uma coisa reflete na outra. Né? Exato. Bom, o tempo passa, o tempo voa, né? E o programa está sendo espetacular, vários insights, várias ideias do que a gente gostaria de passar para os nossos ouvintes. Então, já partindo para a parte final do programa, eu queria passar a bola aqui para o José, até para ele, né, fazer um review aí, fazer um resumo do que é importante de fato, então, o BPO. Depois, no final, se puder também já deixar os teus contatos, né, para que o pessoal consiga, após o nosso programa, entrar em contato com você e, enfim, explica melhor aí como que eles podem chegar até você, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é sempre bom falar um pouquinho sobre o tema, porque o nome já não ajuda muito, né? BPO financeiro, um termo em inglês, que aí quando você traduz o cara entende menos ainda, né? Mas eu acho que ficou claro quais são as principais atividades ali que a gente terceiriza na empresa, como a gente consegue ajudar pequenas e médias empresas a organizar toda a parte financeira, entregar uma informação de qualidade, né? E principalmente devolver tempo para esse empresário, para esse empreendedor poder reinvestir no negócio dele, olhar de uma maneira mais estratégica e também ter mais tempo com a sua família, enfim, poder aproveitar mais, né? Com segurança. Com segurança, exatamente. Para deixar bem claro que... necessária. Exato. E, bom, fico à disposição. Então, como eu falei, eu tenho a JR Consultoria, JR19 Consultoria e o BPO Financeiro, em parceria com a Grupa, que é a franquia a qual eu tenho aqui no Sul, tá? O meu celular é o 48 99623 0338. E se quiser mais informação também, eu tenho um Instagram onde eu falo bastante sobre esse tema, tá? É @josé.sigismondi, SIGISMONDI. Repete o teu telefone para o pessoal que está ao vivo ter a oportunidade de anotar. 48 99623 0338. Muito bom. E para marcar uma reunião, para entender melhor, ver se a minha empresa é pequena, será que serve, não serve? Só entrar em contato, vamos conversar sem compromisso. A primeira conversa, ela custa no máximo um café. Se quiser um pão de queijo, eu aceito também. Né? Mas não mais do que isso. Vamos sentar, conversar. Eu gosto sempre de conversar muito, fazer um diagnóstico, até para entender se a empresa tem realmente o perfil, seja para consultoria, para o BPO financeiro. A gente precisa
conversar antes. Não adianta vir com uma receita pronta nesse negócio, tanto de consultoria quanto de BPO financeiro, não existe uma receita pronta. Precisa sentar e conversar e entender, né, a real necessidade. Maravilha. Tati, suas considerações, seus contatos, claro, e o que a gente pode tirar desse encontro, dessa trinca financeira de bom para levar para nossas vidas e nossos negócios? Bom, eu, para não perder o costume, vou deixar a minha frase, que é: não existe empresa de sucesso com empresário derrotado. E essa derrota não é financeira, mas na gestão. E essa trinca financeira seria a gestão do negócio, né? Então, é aquele momento em que você realmente precisa olhar, né? Olhar o seu financeiro, olhar seus números, olhar para onde deve investir, olhar com carinho, né? Para aí começar a fazer um planejamento de crescimento, para tomada de decisão. E aí, com isso tudo alinhado, investir, né? Investir desde já, né? Não esperar. Então, eu sempre digo que a segunda-feira, ela é o Dia Internacional de começar alguma coisa, né? Então, que seja o começo aqui de você olhar com mais carinho nesse ano de 2024 para o seu financeiro. Eu super indico ter um BPO, né? Ou um departamento financeiro que seja eficiente, para que você também tenha uma boa contabilidade. E se você não está satisfeito, né? Ou está, mas quer entender melhor, pode entrar em contato com a gente. O nosso Instagram é tsassessoria.oficial. E tem o meu Instagram pessoal também, que é Tati C. Souza. E lá no link da bio tem o nosso telefone, mas eu já vou deixar aqui, porque tem gente que não consegue nem chegar na bio, né? Então, é 489-9112-1391. É 489-9112-1391. E estaremos à disposição sempre para atendê-los. Maravilha, maravilha. Eu acabei esquecendo aqui, quem quiser dar uma olhada também, visitar o perfil da Agrupa, Agrupa com 2 P's. Tá? Ali no Instagram também vai encontrar bastante informação. AGRUPPA. Isso aí. Isso aí, show de bola. Bom, pessoal, hoje vocês perceberam que basicamente a gente é o primeiro quadro da XP Investimentos no ano, né? Vocês perceberam que a gente estava falando de algo bem embrionário, da organização do financeiro, né? Das ferramentas que existem, como que a gente pode, de uma maneira simples e eficaz, alavancar os nossos negócios. Para então, né, nada melhor do que no primeiro programa falar disso, para então a gente começar a entrar no tema de investimentos, falar mais sobre os produtos, de que maneira que a gente pode ajudar. Claro que no próximo programa, no próximo quadro da XP, a gente vai trazer outros convidados que também vão relatar o sucesso deles, né, dentro do empreendimento, do empreendimento em si, né? E dos negócios. E eu quero agradecer aqui, então, a presença do Zé, a presença da Tati, né? Que com certeza tornaram a noite muito mais agradável. E aposto que você aí do outro lado está bem contente com o tema. O que a gente tratou hoje é algo de extrema importância, né? E que todos passam por isso. E jogar uma pulguinha atrás da orelha ali para aquele que está acomodado, que não tem necessidades, que está na CLT, vai empreender. Você vai ver que tem Vem com a gente. Tem espaço para todo mundo, mas é dessa maneira. Se você tem a energia necessária, né? A própria necessidade, se você tem um ideal, você vai ver que vale muito a pena. Né? Só pelo fato de você alcançar a liberdade, isso já é totalmente diferente e as pessoas ao seu redor conseguem enxergar isso, né? Mais uma vez, então, agradecer a todos os nossos ouvintes, agradecer ao espaço aqui da Rádio Estação Floripa e deixar o meu contato também. Meu nome é Vitor Galvani, meu Instagram é Vitor Hugo Paes G e o meu telefone, podem me contactar, é 48 99644 8618. 48 99644 8618. Agradeço a todos vocês por mais esse espaço, por mais esse programa. E até breve. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau.